Oi, 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 minhas carecas bonitas e cabeludas maravilhosas. Hoje eu vou falar com vocês sobre quem? Ela. A protagonista de todas as horas, a nossa careca. As pessoas devem se perguntar por que a gente fala tanto da nossa careca. Eu creio que os principais motivos são justamente porque a gente jamais imaginou que ficaria careca, né? Porque é preciso aceitar e encarar tanta carequice com muita coragem. E a gente fala tanto da nossa careca justamente porque ela é a maior responsável em fazer com que a nossa ficha caia de que realmente a gente está com câncer, de que realmente estamos passando por esse processo de enfrentar o câncer. Algumas pessoas já vieram me perguntar: Meus cabelos estão caindo, será que eu tô com câncer? Não, garota, os cabelos não caem porque se tem câncer. Os cabelos só caem porque a gente começa a fazer um tratamento com medicações quimioterápicas, que essas medicações sim são as responsáveis por fazer com que o nosso cabelo caia. Então lembre-se, se o seu cabelo está caindo é por outro motivo e não porque você pode estar com câncer. Mas convenhamos que ao mesmo tempo o fato da gente ficar careca acaba sensibilizando um pouco mais as pessoas. Por um lado, isso é muito bom, desde que você não se faça de vítima. Mas por outro lado, pode ser ruim. Por quê? Porque existem pessoas que estão fazendo o tratamento contra o câncer, mas que elas não perdem os seus cabelos, elas não ficam carecas. Sim, isso existe, sabia? E não é porque a pessoa não perdeu os cabelos que não significa que ela sofra tanto quanto nós. Às vezes pode ser que o sofrimento dela seja até muito maior do que o nosso, justamente porque a ficha dela de que ela está fazendo o tratamento contra o câncer pode demorar um pouquinho mais do que a nossa quando os nossos cabelos começam a cair. E antes de continuar, eu quero abrir um parênteses aqui e mandar um super beijo para minha amiga de caminhada, Ednilva, a minha Edinha, porque ela é um grande exemplo, sim, para mim, de uma mulher que não perdeu os seus cabelos, mas que está enfrentando o tratamento contra o câncer com toda a sua garra, com toda a sua vontade de viver, com muita fé, com perseverança. Sabe aquela pessoa que agarra mesmo a vida e não solta mais? Então, essa é a minha amiga Ed, e porque ela não perdeu seus longos cabelos negros, não significa que ela não tenha sofrido tanto quanto a gente, que também estamos enfrentando a quimioterapia, radioterapia, cirurgias e tudo que envolve esse tratamento. Um beijo, minha vitoriosa, e para todas vocês que sim estão fazendo tratamento e também não perderam seus cabelos. E lembrem-se, existem pessoas sim que possuem problemas, mas eles não são visíveis. Gente, mas esse não era o assunto principal do vídeo hoje. Bom, mas eu acho que isso também é um assunto que precisa ser falado e lembrado, tanto para gente que está envolvida nesse universo de tratamento, como principalmente para as pessoas que não sabem nada sobre tratamento contra o câncer. Bom, mas o meu intuito com esse vídeo é lembrar que esse processo de perder os cabelos faz com que a gente passe por uma verdadeira transformação. É falar com vocês de algo que vocês já sabem, vocês já experimentaram e muitas mulheres, infelizmente, vão vir a experimentar e ter por si mesma essa experiência de ver como que perder os cabelos pode mexer não só com o nosso exterior, mas principalmente com o nosso interior. É engraçado que faz quase 4 anos que eu vivo com este look aqui. Cai cabelo, cresce cabelo. Cai cabelo, cresce cabelo. Cai cabelo de novo e cresce cabelo de novo. E quando eu pego as minhas fotos antigas, né, vamos dizer assim, há 4 anos atrás, antes desse processo, e me vejo lá toda cabeluda, com longos cabelos, um cabelo que eu adorava, um cabelo que era digno de comercial de shampoo. Pelo menos eu achava, né? Enfim, eu simplesmente não me reconheço mais quando eu olho para essas fotos. E eu não me reconheço mais porque eu não sou mais aquela pessoa. Justamente porque eu não sou mais aquela menininha, eu não tenho mais aqueles medos de antigamente,
mas eu tive que passar por esse processo de amadurecimento e crescimento. Meio que forçado. E todo esse processo fez sim com que eu não seja mais aquela pessoa de antes, tanto por fora quanto por dentro. E isso é muito doido, porque a careca funciona mesmo como um divisor de água, sabe? E é engraçado que ela faz com que a gente ganhe uma nova identidade. Mas aí que vem a pergunta que eu me fiz e que eu quero fazer para você também. Qual a identidade que você quer ter depois do câncer? Você quer ter uma identidade de quem se afundou ainda mais na autopiedade, na autocomiseração ou naquele sentimento, sabe? Tadinha de mim? Tadinha de mim? Uma identidade de quem se escondeu atrás da doença ou muitas vezes até usou ela como justificativa para os seus erros e para suas atitudes um tanto quanto desagradáveis. Ou pior ainda, uma identidade falsa de quem tenta passar uma imagem que não existe. A imagem de quem você não é. Às vezes você realmente está acabada, está destruída, está sofrendo e você se faz de firme, forte, imbatível. Eu confesso que naturalmente, por eu ter uma personalidade um tanto quanto mais forte, vamos dizer assim, graças ao meu pai, então as pessoas olham para mim e acabam vendo que eu sou super forte. Mas essa não é a verdade. Muitos da minha família já me viram chorar desesperadamente, já presenciaram o meu sofrimento, já puderam ver os meus momentos até mesmo de cansaço. Então tem coisa que corresponde à nossa personalidade, sim. Só que a gente não pode criar uma personalidade da qual a gente não tem. E quando a gente tenta criar essa personalidade que não existe, a gente começa a forçar a nossa própria natureza a ficar meio teatral, sabe? E o que eu quero falar para vocês é que eu escolhi a identidade que Deus me deu muito antes do câncer acontecer na minha vida. Todo mundo sabe que não é muito fácil esse processo de ser moldado por Deus, né? É a mesma coisa quando chega alguém no hospital lá com o braço quebrado e o médico tem que reposicionar o braço, enfaixar, dar aquela apertadinha, passar o gesso por cima e isso causa dor. Para colocar no lugar, causa dor. E esse processo de ter uma nova identidade, não trazida pelo câncer, mas trazida pelas mãos de Deus, também pode gerar um pouquinho de dor. É uma identidade de quem aprende a esperar e aceitar o tempo de Deus trabalhar na nossa vida, o tempo dele agir para essas pequenas transformações acontecerem. Uma identidade de quem aprende que o melhor caminho para a felicidade é a gratidão. E nada mais, nada menos do que uma identidade de filha acolhida e não uma filha abandonada e esquecida. Afinal, todos nós somos pó que foi pego, umedecido e moldado pelas mãos de Deus como um vasinho de barro, sabe? E em nós há sim muitas rachaduras e imperfeições, mas que passam a ser consertadas pelas profundas marcas das digitais de Deus. Então lembre-se, quando você olhar suas fotos antigas, com aquele cabelão todo cheio de luzes, cachos, alisamento, hidratado, aquele lindo cabelão Black Power que você tinha, lembre-se de que você não é mais aquela mulher. E que a forma que você escolher agir durante esse processo vai te dar uma nova identidade, falsa ou verdadeira. Não se esqueça que você tem uma escolha a fazer. É diariamente que a gente escolhe tentar de novo, que a gente escolhe não desistir, que a gente escolhe confiar, acreditar, perdoar, se aceitar e aceitar a outra pessoa. Essa transformação e essa identidade que eu tô te falando, ela não acontece da noite pro dia, não existe isso. Eu acredito que os maiores milagres nunca acontecem da noite pro dia. Se você prestar bem atenção, a cada dia foi pingado uma gotinha de milagre. Até que finalmente a gente consiga notar tamanha diferença. É algo muitas vezes invisível que acontece principalmente dentro da gente.
nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E tudo isso a gente tem que juntar num pacote só e usar muito durante o nosso tratamento. É difícil? A nossa vontade é de se fazer de vítima, de que o mundo todo gira ao nosso redor. E vejam que a gente está passando por uma dificuldade. Isso é a vontade de todo ser humano, porque naturalmente a gente é egoísta. Só que, como eu falei para vocês no começo do vídeo, existem muitas pessoas que estão passando por problemas, mas eles não são visíveis. Assim como quem faz o tratamento contra o câncer e não perde os cabelos. Então você olha aquela pessoa na rua e acha que ela tá tudo bem, tá tudo saudável. Só que ela tá lutando contra o câncer. E isso serve para todas as situações. Todas, todas. E eu acredito que a melhor identidade que a gente pode ter não é a que a gente cria, mas é aquela identidade, sabe? Lá no início, de quando Deus te registrou, de quando Ele escreveu, esse aqui tá pronto, pode fazer nascer. Porque Ele te teceu, Ele te formou no ventre da sua mãe, na barriga da sua mãe. Não só fisicamente, mas ali Ele foi pingando gotinhas de personalidade, de caráter, de sonhos, desejos e tudo isso que envolve quem nós somos. Porque tudo que Deus faz Tem um tempo determinado para acontecer, tem uma forma de acontecer. E quando a gente está ali coladinho com Jesus, entregando a nossa vida, o nosso dia, nossas atitudes e pedindo ajuda para Jesus, aí nós vemos realmente que Ele nos dá muito mais do que dias nessa terra. Ele prepara para nós dias de vida na eternidade. Então lembre-se disso. Todos nós temos uma escolha a se fazer. Um beijão no coração de vocês, minhas carecas bonitas e cabeludas maravilhosas. Tchau, tchau!